Olá, irmãos, sejam bem-vindos à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá, para nós estudarmos juntos a boa palavra de Deus. O convite é que você inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe os vídeos. E além disso, você pode nos seguir nas redes sociais. É BD Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Vamos à nossa lição, vamos orar? Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido um Deus presente em nossas vidas, tem nos conduzido. E agora pedimos que o Senhor nos conduza nesse tempo de estudo. Fale diretamente aos nossos corações, através do Teu Espírito Santo, segundo a Tua santa vontade. Oramos consagrando esse tempo a Ti, em nome de Jesus. Amém. E nesse trimestre nós seguimos estudando as cartas de Paulo e utilizamos para isso a revista Compromisso da editora Convicção. O título da lição de hoje, A Atitude do Ministro Diante dos Modismos. Modismo é algo que se apresenta na sociedade por um curto espaço de tempo e que se esvai rapidamente. Isso por não ter uma sustentação, não ter uma base sólida. Como nossa sociedade se transforma muito rapidamente, é comum que surjam modismos. E muitos deles podem ser armadilhas para minar a nossa fé. Assim também era no tempo da escrita da segunda carta de Paulo a Timóteo. Paulo ele está exortando sobre a maneira de proceder e seguir testemunhando sobre o Evangelho. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 9. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. São estes os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé, não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Cada época da humanidade teve as suas peculiaridades e, durante esse período, a igreja sempre teve que se posicionar em relação à defesa dos seus valores, assim como também hoje. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 15. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Como o texto nos ensina, a igreja ela tem que estar preparada a seu tempo a fim de responder às questões levantadas pela sua sociedade epocal. Naquele momento, Paulo estava advertindo a Timóteo sobre os tempos difíceis, que seriam situações que muito trariam tribulação e também perigo. Mas seguindo o texto, ele vai falar sobre os últimos dias. Essa ideia aqui é um apontamento para os dias que antecedem a volta de Cristo. Nós ressaltamos o nosso posicionamento de que já estamos nos últimos dias, pois essa contagem, uma contagem regressiva, ela se inicia a partir da ascensão de Cristo aos céus. Nesse contexto, Timóteo está sendo orientado a afastar-se das pessoas descritas nos versos de 2 a 5, e isso também se aplica a nós. Uma observação importante aqui. Todos são alvos da maravilhosa graça de Deus. E nós, então, temos que demonstrar amor a todos. O amor do Senhor precisa ser levado a todos. E para fazermos isso, nós temos que estar em contato com cada um deles. A questão aqui, quando Paulo está orientando sobre afastar-se dessas pessoas, é cuidar para que não sejamos influenciados negativamente por aqueles que vivem uma vida inadequada, segundo os princípios que não são do Senhor. Bom, e nós devemos então lembrar que devemos estar alertas às influências externas, que são contrárias aos princípios cristãos.
devemos também lembrar que todas as más obras serão reveladas a seu tempo. Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso 2. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto ou oculto que não venha a ser conhecido. Os tempos difíceis para o Evangelho. 2 Timóteo, capítulo 3, versos de 10 a 13. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. As perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, quanta perseguição suportei. Mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. É bom nós vermos aqui no texto que Paulo está escrevendo a Timóteo, a maneira como ele identifica Timóteo como alguém que trilhava o caminho do próprio apóstolo. Esse caminho era o oposto ao caminho trilhado pelos malfeitores. Timóteo havia caminhado com Paulo de modo que fora possível observar a sua vida, mesmo nos tempos de sofrimento e perseguição que Paulo enfrentou. E ainda, Timóteo pôde aprender a portar-se e a seguir firme no ministério. Eu ressalto aqui a certeza que Paulo transmite e que também deve impactar os nossos corações. Os que vivem piedosamente com Cristo, mesmo que passem por tribulações, são vitoriosos no Senhor. Os que agem falsamente, eles seguirão enganando e também colherão as consequências dos seus atos. A corrupção dos valores cristãos. Os versos de 14 a 17 do capítulo 3, segunda carta de Paulo a Timóteo. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conheceu as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado a toda boa obra. Paulo aqui ele está reiterando o valor das Escrituras Sagradas diante dos modismos. Por isso, Timóteo deveria permanecer firme no que aprendeu, nos fundamentos. As Escrituras, elas foram inspiradas por Deus, são escritos que têm autoridade divina e transformam vidas. A palavra é fiel e completa com a mensagem de salvação e vida. Essa é a insistência do apóstolo Paulo a Timóteo e também se aplica a nós hoje. Ser leal às Escrituras porque elas conduzem à salvação por meio de Cristo. A Bíblia prepara os cristãos para atuarem no presente tempo em toda boa obra. Os versos que lemos. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para a repreensão e para a correção e para a instrução em justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O cuidado para preservar a doutrina e a identidade cristã. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos de 1 a 5. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Aqui nós vemos a exortação à preservação da sã doutrina. A palavra ela deve continuar a ser pregada em todo o tempo e ainda o ministério deve ser exercido com paciência. Essa proposta ela difere dos modismos epocais da nossa sociedade. O ministério cristão ele deve ser exercido firmado na palavra, de modo contínuo, sem ser abalado pelo que apenas é uma moda, pois assim ele há de atuar diretamente e continuamente
na transformação da sociedade, uma vez que proporciona a atuação da graça e da misericórdia divina no ambiente em que estamos inseridos. O desafio ao ministro de Deus, segundo a carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos de 6 a 8. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Bom, iniciando aqui a despedida da sua carta, Paulo ele reafirma a expectativa em desfrutar das promessas divinas de eternidade e do céu, sabendo que cumpriu o seu ministério de maneira correta e já está possivelmente se aproximando da morte. O desafio do cristão é viver o evangelho com fidelidade. E isso, então, se aplica a cada um de nós, não apenas a Paulo, mas todos nós devemos viver o evangelho com fidelidade. Nós devemos completar a carreira tendo em vista a preservação da fé, pois há uma coroa reservada, a coroa da justiça, como o texto aqui nos apresenta. O que nos remete, então, à lembrança de que Deus é justo juiz, o único que exerce plenamente a justiça e, por isso, somente Ele é capaz de coroar os que perseveram. Essa era a certeza do apóstolo Paulo e ela deve estar firmada em cada um dos nossos corações. A despedida do apóstolo e as recomendações que faz. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos de 9 a 15. Procure logo vir ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo em Troade e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Paulo aqui ele demonstra que está padecendo algumas necessidades e, além disso, alguns o haviam abandonado. Por isso ele pede auxílio a Timóteo, ainda que Lucas estivesse com Paulo naquele momento. Nesse texto há uma observação aqui muito interessante. Paulo cita João Marcos, pedindo que ele fosse trazido até ele, pois seria útil novamente em seu ministério. Bom, João Marcos ele é citado em Atos capítulo 15, versos de 37 a 41. Você pode fazer essa leitura assim que possível. Naquela ocasião, ele estaria envolvido em uma desavença entre Paulo e Barnabé, o que levou cada um a seguir pelo seu caminho. É interessante que Paulo chame novamente João Marcos e ressalte sua importância em seu ministério, porque isso nos mostra como o ministério deve estar acima das nossas opiniões pessoais. Paulo está chamando alguém ao trabalho por sua importância ministerial. É assim que nós devemos proceder. É comum divergirmos em certas opiniões, mas sempre devemos pensar no que é melhor para o reino de Deus. O que for um posicionamento pessoal deve sim ser respeitado, ressaltando que não podemos divergir nos fundamentos. Por isso devemos viver sempre firmados na palavra de Deus. Os versos de 16 a 18. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhes seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada, e todos os gentios a ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. Ainda que fosse condenado à morte pelos homens, Paulo sabia que o Senhor o conduziria a salvo para a morada celestial. Essa percepção que o apóstolo tinha também deve estar firmada em nossos corações. Deus é soberano. A despeito de qualquer situação, por mais difícil que seja, que nós venhamos a enfrentar, o Senhor nos conduzirá para a morada celestial. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra aos nossos corações. Pedimos que o Senhor a complete. Pai,
continue guiando nossas vidas, guardando. Se temos alguma situação difícil a enfrentar ou se estamos enfrentando, queremos que o Senhor atue segundo a tua soberana vontade. Colocamos cada uma das nossas famílias em tuas mãos, pedindo a tua bênção e que tudo que façamos seja somente para a tua honra e glória. Nós oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. E se você gostaria de enviar sua dúvida ou comentário sobre nossa lição, você pode fazer isso através do e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode seguir as redes sociais, EBD Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado por você que nos acompanha, domingo após domingo, aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Lembre-se, leia, estude, entenda a Bíblia.